Olá, pessoal, muita paz, muita luz a todos. Boa noite, namastê. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa nossa maratona ufológica, tá? Hoje nós vamos falar então, o tema escolhido desse seminário é sobre as tecnologias utilizadas pelos planos superiores espirituais conjuntamente com os ETs. E focando basicamente nós chamamos da tecnologia holográfica, né? No seminário anterior, nós focamos na tecnologia dos computadores de inteligência artificial, né, que faziam o controle, né, de todas as coisas que acontecem na nossa humanidade aqui. Então, vamos tentar entender isso melhor, né, para depois a gente conversar sobre o tema. Então, vamos imaginar, né, no nosso projeto Terra aqui, ok? Vamos imaginar o plano astral, os diferentes planos, né, onde os espíritos que se localizam nessas dimensões têm, né, a capacidade e as suas aberturas diferenciadas. Então nós chamamos de plano umbralino o plano da dimensão extraterrestre, né, umbral. Devido a essas trevas do espírito, né, ele vai manipular uma ciência, uma tecnologia à altura da sua capacidade. Sempre controlada pelo plano superior, a ciência e a tecnologia chega aqui até a superfície. Tá? Não há descobertas. Há somente coisas que o plano superior permite que cheguem aqui. E geralmente chega através de um cientista, né, de um espírito, né, preparado antes de encarnar para receber esse conhecimento e criar o conhecimento aqui nessa dimensão. Né? Então nós temos aqui o que nós chamamos de penumbral, onde os espíritos estão mais lúcidos um pouco, começando a acordar, transitando entre as trevas da encarnação densa para a abertura do plano espiritual. E nós chamamos esse plano de luz, então, onde os espíritos já estão perfeitamente acordados, conscientes do que são. Nós podemos entender isso aqui, deixa eu explicar. Ó, quem assistiu, acho que todos vocês assistiram o filme Nosso Lar. Tá? Então, vamos pensar o André Luiz. O André Luiz era um grande cientista, né? Segundo até os espíritas, né? O Valdo Vieira, ele era o Carlos Chagas, né? Ele era um grande médico e um grande cientista. Mas materialista, totalmente materialista. Então, quando ele morre, ele passa um tempo nesta região umbralina, até ele acordar e ser levado para a cidade astral, Nosso Lar, que fica nessa região penumbral. Então, ele vai despertando com o tempo. O filme mostra todo esse despertar, todo este acordar para a vida pós-mortem. Tá? Então, é uma outra realidade, muda as leis da física, muda as leis da medicina, muda tudo que ele conhece, né, que ele conheceu aqui na Terra, tá, ok? Entendeu? Então, ele começa a acordar, né? Ele vai se deparar lá com uma outra fisiologia, com uma outra medicina, outros instrutores que vão ensinar a ele, né, essa nova realidade. Então, ele passa anos e anos e anos, né? Hoje, certamente, André Luiz é um espírito de luz. Então, é o espírito que pode estar habitando já esta dimensão, tá, ok? E, estando nesta dimensão, esse espírito de luz pode usar as tecnologias aqui existentes. Né? Então, as tecnologias aqui existentes. Você se lembra que no próprio Nosso Lar, né, quando ele vem para a Terra, ele vem para essa dimensão, André Luiz, ele vem num ônibus. Mas que raio de ônibus, né? Não pode ser um ônibus, né? Porque é uma nave. Ela está voando, essa nave. Ela sai de uma altitude e vem para a superfície terrestre. Que tecnologia opera essa nave? Por que aqui na Terra nós não construímos uma nave semelhante a esta? Né? Então esta nave é pilotada por um indivíduo que conhece a tecnologia operacional daquele instrumento, né? Aprendeu, e transporta os espíritos dessa dimensão para esta dimensão física. Ok? Então, aqui já nessa cidade que vocês viram no filme, tem muita tecnologia. Né? Tem aquelas
Vocês se lembram do filme Nosso Lar, que quando o governador da cidade, né, vamos dizer assim, o prefeito, o governador da cidade, Astral, ele foi dar uma notícia para toda a cidade que teriam que se preparar por causa da Segunda Guerra Mundial. Ia morrer muita gente, ia ter muito trabalho de resgate espiritual, aquela coisa toda. Então eles já sabiam que a Segunda Guerra Mundial ia acontecer, ia ser, né, mortandade em massa, muita gente chegando, né, para ser resgatado e passar por todo esse processo de despertar do outro lado. Bom, e vocês se lembram, o problema é o seguinte, o problema é que quando você tem um filme de baixo orçamento, de muito baixo orçamento, os efeitos especiais são muito fracos também. Então, eu conheço todo mundo, né, todo o pessoal da produção do filme Nosso Lar, né, os produtores, né, os diretores, todo esse pessoal são de um centro espírita do Rio de Janeiro, onde eu já dei várias conferências e cursos lá para o pessoal. Então, esse filme ele foi acabado nos Estados Unidos, né, os efeitos especiais foram todos feitos lá, mas é muito caro esses efeitos. Então, eles fizeram o mínimo, né? Quando vai falar da cidade astral, vai falar das tecnologias lá, das máquinas de lá, tudo tem que ser a lá, né? Spielberg, né? Investir bilhões e bilhões de dólares para fazer um filme, né? Ser praticamente do que é realmente ali, quando as pessoas sabem o que é lá, né? Porque na maioria não sabe também para fazer o efeito especial correto. Mas é como se eles colocaram o seguinte, né? O cara começou a falar e começou a aparecer em telões em todas as regiões da cidade astral lá, tá, né? Nós já temos em nossas casas, né? As imagens em nossas casas, e ele deu uma notícia, né? Passou uma mensagem para a cidade inteira, né? E isso para nós aqui não é novidade. Nós também temos nossos aparelhos de televisões, tela grande e tal. Mas lá pode ser holograma. Vocês vão ver que o cara pode aparecer, né? Eu já vou explicar como é que funciona para você, o que eles não fizeram no filme. Tá? No filme é muito mais avançado as coisas. Na realidade é mais avançado do que o filme. Tá? Então, quanto mais avançado é o nível, maior é a tecnologia utilizada para o controle de tudo. Tá, ok? Então, vocês vão imaginar o seguinte, tá? Quando se fala em holograma, né? Quando se fala em tecnologia holográfica, tecnologia holograma, é mais ou menos assim. Deixa eu explicar para vocês. Hoje, a nossa tecnologia, eu estou aqui no meu estúdio, eu tenho uma câmera diante de mim, tá? E essa câmera transforma a minha imagem aqui e manda para vocês via onda de rádio, tá? Via eletromagnetismo. E chega no aparelho de vocês, pode ser, né? Hoje pode ser um tablet, um celular, um computador, ou até uma televisão, né? Uma Smart TV, né? Que acessa o YouTube. Você vai me assistir na tela. Agora imagine que no futuro, né, não muito distante, nós eliminamos essa tela plana aí. Nós evoluímos para um projetor holográfico em 3 dimensões. Né? Então você criaria na sua casa um ambiente especial para você colocar essa televisão sua. Né? Ela teria que ser uma sala só para ela. Só para ela. Uma sala, elas têm as dimensões corretas e você coloca esse projetor em certos pontos, né, com som também, da mesma forma que hoje nós temos home theater, né, 7.1, você distribui caixa para tudo quanto é lado da sua casa de som, né? Mas aí, então, a partir do momento que uma transmissão é feita, né, ao invés da pessoa, né, aparecer numa tela, ela vai aparecer em 3D dentro do seu ambiente. Então, olha que interessante, né? Eu entro no ambiente, é como se eu participasse da cena, tá? Vocês têm que entender isso, é como se eu participasse da cena, tá ok?
Na Enterprise tem uma sala assim que eles chamam de holodeck. Só para vocês terem uma ideia, um holodeck. É uma sala, né, vazia, totalmente vazia, e ali o computador vai projetar as imagens, né? Entendeu? Então, imagine você, né, assistir um filme de faroeste, enchendo essa sala inteira com a cena, tá? E você no meio dela. Como é uma imagem, ela vai passar sobre você, tá? Mas você vê aquela imagem toda, é como se você estivesse dentro do filme, participando do filme, e não mais como um espectador que fica fora vendo uma cena numa tela plana, né? Ok? Então, dessa mesma forma, né, o plano astral poderia facilmente, né, transmitir para todo mundo que está nas cidades astrais aqui, né, um local desse. Você está na sua casa, o seu aparelho projeta uma imagem de uma pessoa no meio da sala. E essa pessoa conversa com você, dialoga com você. Né? Você está me entendendo? Se for uma videoconferência entre eu e uma pessoa, ela vai me ver na frente dela, em pé, ou sentado onde eu estiver, e eu vou vê-la aqui na minha frente também, a 1, 2 metros de distância, a imagem dela projetada em 3 dimensões diante de mim. Né? Ok? Basicamente isso. A tecnologia de que captura a imagem em 3D é uma câmera especial que vai capturar a minha imagem. Então, geralmente não é um ponto de câmera, são vários pontos que vai pegar a minha imagem de costa, de lado, de frente, tudo, e vai construir essa imagem e transmitir. E depois projetar no espaço. Né? Entendeu? Então é muito interessante esse aspecto aí, que já vai dar uma característica muito avançada para as transmissões de imagem. Né? Então, eu sempre falo para vocês, a gente começou lá atrás com o cinema, né? E o cinema era mudo. A imagem se movimentava em preto e branco, e o cinema era mudo. Demorou-se muito mais tempo para colocar o som no cinema, né? Porque gravar um som era muito mais difícil do que gravar uma imagem. Olha que louco, né? Aparentemente poderia ser diferente, né? Uma imagem em movimento. Mas quando o Thomas Alva Edison, aquele pessoal, inventou o gravador, né? Então foi bem interessante. Bom, hoje nós estamos então numa fase onde nós conseguimos, né, fazer o cinema ter movimento, som. Eu lembro, né, que o Charlie Chaplin fazia filmes mudos. Eu mesmo achei muito estranho o Charlie Chaplin falando. Quando ele fez o primeiro filme dele com som, falado. Não era mais o Charlie Chaplin, tá? Totalmente a graça, é outro esquema. É a mesma coisa que você pegar o Mr. Bean e fazer ele falar, né? Não tem, é um absurdo, né? O Mr. Bean é um personagem, né? Mudo praticamente, né? A técnica dele está nos gestos, está na forma de ser. E o desenho mudo era muito engraçado. Ele tinha uma graça especial, já vou explicar para você. Porque naquela época, eles não tinham filmes mesmo, que a gente chama rápido. Tá? Então, o tempo de exposição de um frame era muito alto. Então, eles só conseguiam fazer 16 quadros por segundo. Ok? E quando você vai projetar 16 quadros por segundo, né, se você rodar a máquina devagar, na velocidade normal, que eu andaria, que a gente faria os gestos, porque por fato de ter 16 frames, vai começar a passar aquelas tarjas que é entre uma foto e outra, vai parecer aquela tarja entre uma foto e outra. Né? Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que acelerar o filme para aquela tarja preta desaparecer da minha visão. É uma questão de frequência. E isso fazia com que o cara andasse muito rápido, gesticulasse rápido, ok? Então é a explicação pelo fato do cinema mudo ser rápido, acelerado. Né? Você tá entendendo? O Charlie Chaplin, ele vai fazer as coisas bem rápido também. Isso foi resolvido, né, mais para frente, quando a gente desenvolveu filmes que fossem mais rápidos e deu para fazer 24 quadros por segundo. Então, quando você bota 24 quadros,
por segundo, então dá para passar, mas ali você não vê os quadros e fica perfeito.